A Aline é mãe da Bárbara e da Beatriz. As gêmeas são bebês arco-íris que vieram quando a Aline já não poderia mais engravidar de forma natural. Conheça agora o relato da Aline, um exemplo de perseverança, porque mãe é mãe. Nesse período aí de tentativas, foram 4 percas. Nessa época, perdeu a esperança de ter filhos, né? Porque já não tinha mais as trompas. Assim, a gente conseguiu o dinheiro para fazer a fertilização e, graças a Deus, assim, deu tudo certo de primeira. Quando eu já estava de 12 semanas, que seria o 3º para o 4º mês, veio a surpresa que era gêmeos. Estávamos tentando engravidar, já fazia bastante tempo. Nesse período aí de tentativas, foram 4 percas, né? A primeira gestação também seria gêmeos. Mas daí um parou na trompa e o outro no útero, e eu acabei perdendo os 2 e a trompa também. Aí depois tive outra gestação com aborto espontâneo, e na 3ª gestação parou na outra trompa que eu tinha, e eu perdi essa trompa também. E então a gente, assim, nessa época, perdeu a esperança de ter filhos, né? Porque já não tinha mais as trompas, não tinha mais como ter filho naturalmente. E a nossa única possibilidade era a fertilização in vitro, mas estava fora de planos, assim, por causa do valor, que a gente sabe que é muito alto, né? Mas Deus, assim, abriu as portas pra gente, sabe? A gente pediu muito, rezou muito, e assim a gente conseguiu o dinheiro para fazer a fertilização, e graças a Deus, assim, deu tudo certo de primeira, porque é um desgaste físico, emocional, psicológico bem grande. Quem já passou pela fertilização sabe como é que é, né? Graças a Deus deu tudo certo, elas vieram ao mundo um pouquinho prematura, né? Um pouquinho antes de 34 semanas, né? Mas nasceram bem fortes, saudáveis. Ficaram um pouquinho no hospital só para tomar um banho de luz e fazer controle de glicemia, mas assim, tudo normalzinho, sabe? O processo de fertilização, você faz toda a parte da indução ovular com medicação, né? E aguarda para a retirada dos óvulos que estão bons para fertilizar. No meu caso, eu tive 8 óvulos bons. Desses 8, 5 fertilizaram e eu fiz a implantação de 2. Então a possibilidade de vir gêmeos era bem grande, até mais que 2, né? A gente estava até apreensivo nessa parte que a gente fica, né? E deu certo de primeira. A gente fez a implantação no hospital. E 15 dias depois a gente pegou o teste positivo. Só que mesmo depois que você pega o teste positivo, você tem que esperar que desenvolva bem e que dê certo a gestação. Então, assim, enquanto a gente não viu o embriãozinho lá, né, no ultrassom, a gente ficou bem apreensivo. Mas a princípio, na primeira ultrassom, a gente viu apenas um embrião, né? Opa, um pegou, né? Aí na segunda ultrassom, a gente escutou o coraçãozinho só de um. Na 3ª ultrassom a gente viu só um de novo, e quando eu já estava de 12 semanas, que seria o 3º para o 4º mês, veio a surpresa que era gêmeo. Eu quase caí da cadeira do médico, o Júnior ficou parado, olhando, assim, não sabia nem o que dizer, né? Ficou mudo. Assim, daí o médico falou que foi um embrião, um óvulo, né? O embrião que dividiu em 2.
No caso, elas tinham a mesma placenta e a mesma bolsa. Então, seriam gêmeas idênticas, né? Elas têm umas diferencinhas, assim, mas é coisa de mãe, que mãe vê de longe, né? É uma emoção que é indescritível, assim, ó. Tá? No meu caso foi parto agendado, né? Parto cesárea. Então você fica apreensivo, né? Esperando aquele momento, aquele dia, aquela hora, assim, e quando chega parece que você não acredita, porque quando está na barriga ali é só a gestação, né? Não tem um bebê para pegar. E a hora que nasce o bebê, meu Deus do céu, é incrível, é indescritível. Quando você chega em casa com os bebês, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esses 2 bebês? São meus mesmo? Assim, demora para cair a ficha. Você tem 2 bebês, a rotina muda totalmente, o sono muda totalmente. Desde que elas nasceram, a gente não sabe o que é dormir uma noite inteira, né? A rotina da casa muda tudo. Você vê, a sala virou um play, a TV agora é só desenho. E assim, como pai, como mãe, a gente vê também a responsabilidade que é criar 2 pessoas, né? 2 crianças, que a gente quer que elas sejam pessoas do bem, pessoas felizes. E nesse mundo que a gente está hoje em dia não é fácil, né? É o sonho da gente realizado, mas também é a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, que vem junto com tudo isso, né? Quem tem o sonho de ser mãe, eu digo, não desistam. Lutem, corram atrás, não percam a fé, não percam a esperança, que às vezes demora, mas tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, o seu dia. A gente fica desiludido quando tenta e não consegue, mas ter fé em Deus, coisinha de Deus aqui, é a melhor coisa do mundo. As mamães que já são mães no coração, que não percam a fé e a esperança de ter o seu sonho concretizado, o seu sonho nos braços, que nem a gente tem hoje em dia.